Mas o texto da nossa meditação para essa noite é a continuação daquele estudo que nós começamos a fazer com os irmãos, baseado em um versículo em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, a virtude que agrada a Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou recordar uma das definições que nós encontramos, aprendemos sobre as virtudes espirituais. Nós aprendemos sobre as virtudes teológicas, também conhecidas como teologais, que são esperança, ou melhor, fé, esperança e amor. Está nessa ordem, lá em 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior delas é o amor. Por que é a maior? Porque Deus é amor. Na eternidade, nós não precisaremos da esperança e nem da fé. Mas o amor, ele é perfeito, ele será perfeito porque Deus é amor. E ele permanecerá para sempre. E nós aprendemos então que as virtudes, tanto as virtudes teológicas quanto as demais virtudes, são hábitos, não sei quantos irmãos anotaram, mas diz o comentarista bíblico que as virtudes são hábitos capazes de nos levar à excelência comportamental, ao que há de melhor na condição humana. Então, as virtudes, elas nos conduzem, elas nos levam à excelência, ao que há de melhor dentro do comportamento humano. As virtudes que se destacam, a justiça, a persistência, o otimismo, a humildade, a bondade, a compaixão, a empatia, o perdão, disciplina, coragem e prudência. São muitas as qualificações apresentadas aqui como virtudes. E nós também lembramos que precisamos crescer na fé. Há uma necessidade de crescermos na fé, nesta confiança, nesta dependência do Senhor nosso Deus. Precisamos crescer. E se a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós então precisamos ter em mente o conselho ou os conselhos da palavra de Deus. Em Lucas 8,18, Jesus Cristo disse: vede, pois, como ouvis. Como estamos ouvindo. E nas cartas apocalípticas, nas 7 cartas, lá no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, a orientação, o mandamento do Espírito Santo de Deus é: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas, ou diz às igrejas. Todas as cartas terminam dizendo assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele fala através da palavra,
ele fala através dos fatos da nossa existência, dos acontecimentos. E a Bíblia diz lá em Hebreus, como nós ensinamos para os irmãos domingo, que Deus fala de várias maneiras. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas e de muitas maneiras, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Então Deus fala de várias maneiras. E eu ensinei aos irmãos que nós possuímos quantas maneiras para falar com Deus? Uma só. Ele tem muitas maneiras para falar conosco, mas nós possuímos apenas uma maneira para falar com Deus. E essa maneira é através da oração. É da oração que nós podemos falar com Deus e abrir para Ele os nossos corações, apresentar a Ele as nossas gratidões, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco, e apresentar a Ele também as nossas angústias e aflições, aquilo que está tirando a nossa paz, e pedir a Ele que encha o nosso coração de esperança, de paz e das virtudes celestiais, das virtudes que vêm do céu. É interessante, se a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, cabe-nos uma pergunta: como estamos ouvindo? Como estamos ouvindo? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir esta bendita palavra. Em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4, nós encontramos a parábola do semeador, que os irmãos conhecem bem. E nós aprendemos, através da parábola do semeador, que Jesus estava ilustrando a condição dos seus ouvintes, especialmente a condição espiritual dos seus ouvintes. E ele usa uma linguagem figurada, colocando a palavra dele, a palavra de Deus, como semente, a semente que foi semeada. E ele disse então que uma parte da semente caiu junto do caminho e a pisaram. E também as aves do céu comeram parte da semente que foi semeada. Jesus também falou que outra parte caiu em solo pedregoso e não tinha umidade, e logo nasceu, mas secou-se. A outra caiu entre espinhos e foi sufocada pelos espinhos. E a outra caiu em boa terra e produziu 100%. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Jesus, para nos fazer entender a importância da sua palavra, da palavra de Deus, ele fez essa ilustração. Nós aprendemos que apenas a quarta parte do que nós ouvimos é que vai produzir em nossas vidas. Eu me lembro de um pastor que esteve aqui fazendo uma conferência, e ele disse: quando o solo não é bom, então precisa semear muito mais, se nós quisermos alguma produção, alguma colheita. Porque de uma maneira geral, nós, os crentes em Jesus Cristo, achamos difícil evangelizar.
Tem cidades que é mais fácil. Muitas cidades são mais fáceis para... O povo é mais receptivo. E isto desde os dias de Jesus, desde os dias apostólicos. E existem também bairros nas nossas cidades que o povo é mais receptível. E tem bairros mais difíceis, o povo não é receptível. Então aí o conferencista disse, estes lugares você deve persistir, deve enfrentar com mais diligência e com mais determinação, sempre anunciando a palavra. Porque com certeza Deus vai despertar aquelas pessoas um dia para a realidade da existência e trazê-los à conversão. E nós aprendemos também que podemos, através do conhecimento dessa parábola, estarmos fazendo uma avaliação pessoal, um exame introspectivo, olhando para dentro de nós mesmos, o que nós temos guardado e também produzido de tudo que nós temos ouvido. Porque às vezes nós participamos do estudo da escola bíblica dominical e o professor é usado por Deus, pelo Espírito Santo, e nos transmitem mensagens maravilhosas. E naquele momento, nós ficamos assim maravilhados, extasiados com aquela palavra, aquela orientação, aquela ilustração, porque Deus falou através daquele irmão, daquela irmã, daquele cântico ao nosso coração. E nos cultos noturnos também não é diferente. Deus falou ao nosso coração através do coral, do louvor, da mensagem especialmente. Mas a terra na qual a semente caiu, ela não está em condições de fazer com que a planta se desenvolva, cresça e produza. Por quê? Pode ser que há aves que estão tirando ela do solo do nosso coração. E as aves estão aí, a todo momento, batendo às nossas portas. Estão aí, na nossa existência, para roubar a semente. Então, às vezes, termina o culto, e você está saindo do templo, e você vê algo que você não desejava. Você ouve algo que você também não desejava. Chega uma notícia que você também não desejava. Ou então você veio para o culto e a semente que vai ser semeada vai cair em solo pedregoso, entre as pedras. Por quê? Você já veio trazendo algumas circunstâncias desfavoráveis. Já aconteceu isso com você? Você sair de casa para vir ao culto, para adorar a Deus, e você vem, às vezes, chocado com acontecimentos que houve em casa, problemas, preocupações na vida econômica, na vida conjugal, na vida trabalhista, e você já vem trazendo o coração com pedras. E ainda depois nós temos a terceira circunstância, os espinhos. Os espinhos que nós podemos ilustrar como pecados que existem em nós, que faz parte dos nossos hábitos. São hábitos pecaminosos. São espinhos. E esses espinhos, eles sufocam. Mas a Bíblia está dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos persistir em ouvir. Persistir em ouvir.
Vamos estar sempre ouvindo e lendo, porque quando nós lemos, e a orientação de um dos meus professores, quando estudava ainda no seminário, era: você leia em voz alta, para que o seu cérebro grave melhor a palavra. Ele nos orientava a decorar versículos. E ele dizia: quando um pregador vai pregar e ele não cita versículos, e também nem ilustrações, aí o sermão dele é uma casa sem janela. Muito limitada. Precisa ter as ilustrações de acordo com o assunto e também os versículos da palavra de Deus que vão fortalecer, vão dar consistência. Só que para decorar versículos, nós precisamos ler. Precisamos ler a palavra. E aí você encontra aquele versículo, aquela palavra que traz uma paz inexplicável. Como diz o irmão, sempre citando lá Filipenses, né? A paz de Deus que excede, que está acima do nosso entendimento. É a paz de Deus. E tem partes da palavra de Deus que, num momento de dificuldades, ela traz essa paz, essa segurança, traz esse conforto para nós. Há pouco nós lemos o Salmo 91. Quanta segurança nos traz esta bendita palavra de Deus. E aí nós crescemos na confiança no Senhor nosso Deus. Nós crescemos na fé. Por quê? Nós vamos ouvir que alguém no passado, há aproximadamente 3.500 anos, se atribuirmos o Salmos 91 a Moisés, há 3.500 anos, alguém naquela época já desfrutou dos cuidados de Deus. Esse mesmo Deus que nós cremos, pregamos, ensinamos e vivemos na dependência dele. Ele operou na vida dos patriarcas, na vida de Moisés, na vida dos apóstolos e na vida especialmente de Jesus, humanamente falando. E ele vai também trabalhar a nosso favor. Ele vai trabalhar para o bem da igreja, para sua glória e sua honra, através das nossas vidas. Com que frequência estamos recebendo a semente da palavra? O que tem bloqueado? Existem aí os espinhos, as pedras, as aves, como nós já falamos. E o comentarista bíblico, ele fala sobre o perigo do medo, da timidez. Ele fala também sobre o orgulho, a autossuficiência. Os irmãos sabem que há pessoas que às vezes deixam de frequentar nossos cultos, porque elas dizem: eu já sei. Você já foi evangelizar alguém e quando você vai falar da palavra de Deus, a pessoa às vezes leu lá um salmo ou dois na Bíblia e ele fala assim: eu já conheço a Bíblia. Se você perguntar a ele por que a Bíblia se chama Bíblia, ele não sabe responder. A Bíblia se chama Bíblia porque ela é uma mini biblioteca. Contém 66 livros. Por isso é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Mas pessoas há que, por causa dessa autossuficiência, elas perdem a bênção da vida eterna, da salvação eterna, porque elas se sentem não pecadoras. E Jesus disse o quê? Lá na casa de Mateus, participando de um banquete que Mateus ofereceu aos apóstolos e a Jesus Cristo, e lá foram os fariseus criticar Jesus,
E Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. E nós, então, podemos perder a bênção da edificação da fé, do crescimento espiritual através da fé, por causa da nossa autossuficiência. E também, como eu já disse há pouco, por práticas pecaminosas, indiferenças. Indiferença caminha ao lado da soberba, ao lado do orgulho, a indiferença. Nós que somos pais, você já passou por aquela experiência de você estar conversando com seu filho, dando um conselho para ele, e ele permanece durante a conversa indiferente, fazendo de conta que não está ouvindo você? Você já passou por isso? E às vezes nós agimos assim com Deus. Com Deus. Quando eu me lembro de situações, quando meu pai dizia o quê? Amigo, eu estou falando com você. E se fizesse assim? Era melhor não fazer. Era melhor pensar bem, mas muito mesmo, porque era muito séria a circunstância, era muito difícil. Então, às vezes, nós agimos assim com Deus, com indiferença. E aí a pergunta é: como estamos recebendo essa semente que nos faz crescer na fé? Ela vem se a virtude vem pelo ouvir a palavra, como estamos? Às vezes estamos indiferentes, ou às vezes estamos também aninhando amarguras em nossos corações, no centro das nossas emoções, devido às dificuldades da vida, os problemas. Nós chegamos para o culto e chegamos em busca de uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de consolação. E podem ter certeza que Deus sempre traz algo que edificará as nossas vidas, que nos consolará, porque Paulo diz que Deus é o Deus de toda consolação. Nós chegamos para o culto, às vezes com preocupações, com nossos filhos, com nossos trabalhos, com a vida econômica, saúde, enfim, uma infinidade de coisas que causam aflições. E também a incredulidade. Esta é uma das piores, é uma desvirtude. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, nos versos de 1 a 3, ele dá uma palavra maravilhosa. E com este texto nós estamos encerrando a nossa meditação. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amém? Aí o escritor está nos questionando: como escaparemos nós, se tudo que foi escrito se cumpriu, se tudo que Deus prometeu, Ele realizou? Tanto a sua bondade quanto a sua justiça, as suas misericórdias e também as suas correções. Tudo foi executado. Aí ele faz essa pergunta: como escaparemos nós? Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus,
Então vamos crescer na fé, ouvindo essa bendita palavra de Deus. Se temos dificuldade para guardá-la em nossos corações, vamos ouvir mais. Vamos participar mais, porque participando mais é garantia de que vamos aprendendo, e crescendo. Amém? Vamos encerrar esse momento orando. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Obrigado, porque a fé é uma virtude que nos é outorgada pelo teu Espírito Santo. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos concedeu o dom da fé, da confiança, da crença no teu infinito amor, misericórdia, generosidade, na tua graça. Obrigado, porque no nome de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Pelo poder do sangue do teu Filho derramado na cruz, nós temos a vida eterna. Continue a nos abençoar, ó Deus. Continue a cuidar de nós. Tira dos nossos corações tudo aquilo, ó Deus, que bloqueia a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus.